vamos chegar a alguma conclusão de como calcular o ângulo entre duas retas. Eu tenho duas retas, eu vou chamar essa aqui de R e essa de S. Eu posso simplesmente calcular o ângulo entre essas duas retas calculando o ângulo entre os dois vetores diretores das retas. Lembrando que quando eu quero calcular o ângulo de duas retas, nós vamos definir como sendo o menor ângulo. Eu poderia muito bem definir como sendo o maior ângulo, que seria no caso esse aqui, mas vamos definir como sendo o menor. Então vou chamar esse aqui de alfa. Basicamente eu preciso calcular o ângulo entre os vetores VR, que é o vetor diretor da reta R, está aqui, e o vetor diretor VS, que é o vetor diretor da reta S. Então eu sei que num vídeo passado eu já demonstrei isso, que o cosseno de alfa, o cosseno do ângulo entre dois vetores, é sempre igual a VR escalar VS dividido pela norma de VR vezes a norma de VS. Vezes a norma de VS. Então, para calcular o ângulo entre esses dois vetores, é só usar essa fórmula aqui. Mas suponha que por acaso, ao pegar os dois vetores diretores da minha reta, lembrando que eu não preciso visualizar esses vetores, então eu não vou saber em que caso eu estou lidando, suponha que na hora de pegar os vetores diretores, eu escolhi um vetor diretor de uma reta e de outra, que no caso o ângulo entre eles não vai ser o menor ângulo. O ângulo entre esses dois vetores diretores não vai ser o menor. Eu estou interessado nesse ângulo aqui, sempre o menor ângulo entre as duas retas. Eu vou trabalhar então com esses dois casos. Eu vou chamar esse aqui de alfa, vou chamar essa reta de R, aqui VR, VS e aqui minha reta S. Como eu vou lidar então com esses dois casos? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Então eu sei que no primeiro caso, o cosseno de alfa poderia ser dado por essa fórmula, VR escalar VS sobre VR vezes VS, a norma desses dois vetores. E como eu estou trabalhando aqui com alfa entre π sobre 2, que é 90 graus, né, e 0, ok? Porque como nós estamos trabalhando com o menor ângulo, nós estamos nos limitando a esse caso aqui. Esse é o máximo de inclinação que as retas podem ter para nós estarmos trabalhando com o menor ângulo. Então, nesse caso aqui, as retas, o ângulo é entre 0 e π sobre 2. E nós sabemos que quando nós estamos entre 0 e π sobre 2, o cosseno de alfa vai estar entre 1 e 0. Você pode fazer o círculo trigonométrico e verificar que de 0, vou só fazer uma ilustração rápida, de 0 a π sobre 2, o cosseno de qualquer ângulo entre 0 a π sobre 2 vai ficar entre 0 e 1. Aqui o cosseno é 1 e aqui o cosseno é 0. Ótimo. Como o cosseno vai estar sempre entre 0 e 1, isso aqui vai ser sempre positivo, ok? Como o cosseno vai ser sempre positivo, isso aqui é a mesma coisa que cosseno, então ele também tem que ser sempre positivo. Então o que eu vou fazer aqui, embora essa fórmula já esteja correta, eu só vou escrever que o cosseno de alfa pode ser escrito também como sendo a norma disso tudo aqui, aliás, o módulo, né, porque isso aqui dá um número, pode ser igual ao módulo de tudo isso aqui, que é a mesma coisa que o módulo disso aqui sobre isso. Eu só estou fazendo isso porque eu vou demonstrar que, nesse caso aqui, nós vamos chegar na mesma fórmula, só que com módulo. Então eu já vou deixar isso aqui com módulo, porque aí a fórmula vai ser igual para os dois casos. Espero que não tenha ficado confuso. Vamos ver esse caso aqui, você já vai entender o porquê. Então vou colocar essa fórmula aqui para cima. Bom, nós temos os dois vetores com ângulo maior que 90 graus. Ainda assim, o ângulo entre esses dois vetores vai ser dado pela mesma fórmula. Então, o ângulo entre esses dois vetores vai ser dado por essa fórmula aqui. Só que eu não quero o ângulo entre esses dois vetores mais. Eu quero o ângulo θ. Eu sei que θ é igual a 180 graus menos alfa. Ok? Se eu fizer tudo isso menos isso, eu vou obter θ. 180 graus também é a mesma coisa que π. Nós vamos trabalhar sempre em radianos aqui. Então, θ é igual a π menos alfa. Θ pode ser escrito como π, que é todo esse ângulo aqui, menos alfa. Logo, cosseno de θ é igual ao cosseno de π menos alfa. Então, o cosseno de θ é igual ao cosseno de π menos alfa. Usando uma identidade trigonométrica simples, cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Aqui você vai ter que... Vou usar essa identidade aqui, espero que você verifique, caso você não lembre. É uma identidade bem simples.
Então, esse cosseno aqui eu consegui relacionar em termos de alfa. Então, eu quero descobrir esse cosseno. Eu sei que ele é menos cosseno de alfa. Então, cosseno, vou escrever aqui que cosseno de θ é igual ao menos cosseno de alfa, ou seja, menos tudo isso aqui. Menos tudo isso aqui. Agora eu quero analisar um negócio. Eu sei que, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com alfa entre π sobre 2 e π. Ok? O que eu quero então fazer é relembrar para você, analisando o círculo trigonométrico, que todo ângulo entre π sobre 2 e π, aqui nós temos π sobre 2 e π, o cosseno vai ser sempre negativo, ok? O cosseno é a componente horizontal, ele vai ser sempre negativo. Então, isso aqui vai ser sempre negativo. Se eu tenho um menos aqui, um menos alguma coisa negativa, vai ser a mesma coisa que o módulo disso tudo aqui, que é a mesma coisa que nós temos aqui em cima. Então, nós chegamos na mesma fórmula. Espero que não tenha ficado confuso. Como o cosseno vai ser sempre negativo para o caso de alfa entre π sobre 2 e π, nós vamos ter menos um número negativo, que é a mesma coisa que o módulo disso tudo aqui, que é a mesma fórmula que nós temos aqui em cima. Então, de qualquer modo, o cosseno do ângulo entre duas retas, do menor ângulo entre duas retas, vai ser igual ao módulo de VR escalar VS sobre a norma de VR vezes a norma de VS. O que eu fiz então foi, relembrando, separei entre dois casos, o caso entre alfa estar entre 0 e π sobre 2 e π sobre 2 e π. Nós chegamos à conclusão então de que o cosseno de θ, sendo θ sempre o ângulo, o menor ângulo entre as duas retas, vai ser igual a módulo de VR escalar VS, onde VR e VS são os vetores diretores das retas R e S, sobre a norma de VR vezes a norma de VS. Isso nos permite calcular o cosseno do ângulo. Aí você pode, se você quiser, usar a função arco-cosseno para descobrir o valor do ângulo. Então, o ângulo θ pode ser representado como arco-cosseno de tudo isso aqui. Arco-cosseno é uma função muito útil, ela tem em calculadora, você pode usar séries de Taylor, não vou entrar nesse detalhe. Você pode representar o ângulo entre as duas retas como arco-cosseno de tudo isso aqui. Geralmente o exercício vai pedir o cosseno do ângulo ou ele vai te dar um ângulo notável, mas caso você tenha que usar a calculadora, aí você pode usar a função arco-cosseno. Então nós chegamos à conclusão nesse vídeo que o cosseno do ângulo entre duas retas vai ser sempre medido dessa forma aqui, independente se os vetores diretores das retas, se os vetores diretores escolhidos formarem um ângulo maior que 90 graus ou não, nós vamos usar sempre essa fórmula para calcular o ângulo entre duas retas.